Continuidade, 1 de Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo de número 11. 1 de Pedro 4, do 7 ao 11. Bom é nós podermos louvar ao nosso Senhor, né? Cantarmos a respeito da grandeza e da bondade do nosso Deus. A palavra do nosso Senhor diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Precisamos, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer por intermédio desse trecho da Tua santa palavra. Fale ao coração de cada um de nós de forma poderosa, de forma clara, de maneira que não tenhamos dúvidas, ó Deus, em relação à maneira que devemos viver, visando assim agradar ao Senhor, buscar a Tua glória. Nós pedimos que o Senhor, portanto, possa quebrantar o nosso coração, nos sensibilizar para as verdades da Tua santa e poderosa palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o mundo caminha para o fim. E essa ideia de que o mundo caminha para o fim, ela não é nenhuma novidade para nenhum de nós. Há quem afirme que, desde o princípio da história da humanidade, existem teorias a respeito de como o mundo vai acabar. Diante dessa verdade, ou diante desse tema do fim do mundo, a indústria cinematográfica retratou o fim do mundo nas telas do cinema. Vários foram os filmes que foram lançados numa tentativa de retratar como seria o fim do mundo. Como alguns filmes tentaram mostrar isso, nós podemos perceber que em alguns desses filmes o mundo era invadido por alienígenas, por seres de outro planeta que invadiam o mundo e começavam uma destruição. Outros filmes mostravam uma grande guerra acontecendo no mundo, com bombas de toda natureza, mostrando assim como seria uma possível destruição do mundo. Outros ainda procuraram mostrar que a humanidade seria dizimada por meio de um vírus maligno. Filmes como, por exemplo, Eu Sou a Lenda, em 2007, que retrata a humanidade sendo dizimada por um vírus que acaba matando 90% da população. Ou O Dia Depois de Amanhã, em que o mundo mergulha numa nova era do gelo, enquanto a parte norte sofre com enormes tempestades e busca uma maneira de se refugiar ao sul, tentando assim a sobrevivência. A questão nesse filme é mostrar como as pessoas deveriam fazer um empenho, um esforço enorme na tentativa de se verem livres da destruição. Outro filme que foi também muito assistido foi Independence Day,
em 1996, quando o mundo é ameaçado por uma invasão desses alienígenas. O outro filme, por exemplo, mais recente um pouco, A Estrada, em que não se sabe ao certo o que causou a destruição do mundo. Esse filme mostra a luta de um pai tentando proteger a sua família e garantir para a sua família a sobrevivência. O filme mostra o pai de um menino que faz de tudo para garantir a sobrevivência do seu filho, uma vez que a sua mulher o abandona. Vale a pena assistir este filme. Eu, por exemplo, fiquei muito impactado quando assisti. Vários outros filmes procuraram retratar também o fim do mundo. E à luz do texto de Pedro, nós podemos perceber aqui que Pedro está falando que o fim está próximo. O R.C. Sproul, que é um falecido teólogo norte-americano, ele aponta 3 possibilidades a respeito deste texto que poderiam colocar em evidência o fim. Primeiro, ele diz que o fim do mundo está próximo, trazendo consigo o fim de todas as coisas. Esta é uma possibilidade. Segundo, é possível que Pedro esteja fazendo aqui uma referência ao fim de todas as coisas judaicas, antecipando o evento da destruição de Jerusalém, que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído e Jerusalém foi tomada pelos gentios. Do ponto de vista judaico, este seria o fim, porque eles não poderiam mais se reunir no templo para adoração. Terceiro, um possível pensamento referente à proximidade da morte daqueles que estavam lendo a epístola nessa época. São 3 possibilidades. Então, deixe-me adiantar uma coisa para os irmãos. Se você pensa no fim do mundo como retratado nos filmes, ou um fim do mundo como um bombardeio que vai trazer grande destruição em massa, essa visão não corresponde com as Escrituras Sagradas. Eu cresci pensando que o fim do mundo seria assim. De repente, aconteceria uma grande guerra, bomba de toda a natureza traria a destruição. Mas tudo indica que não será assim. Quando lemos nas Escrituras, em Marcos, por exemplo, capítulo 13, verso 7, que diz assim: quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Esses são sinais que apontam para o fim. São sinais que mostram que, de fato, o mundo caminha para um fim. Agora, a pergunta que nós fazemos é: qual então será o fim? Muito bem, a palavra grega que Pedro utiliza aqui é telos, que muitas vezes é traduzida como objetivo, ou propósito, ou o alvo. O que Pedro está, portanto, aqui provavelmente dizendo é que o alvo para o qual Deus estabeleceu o mundo caminha, ou o mundo caminha para um alvo para o qual Deus o estabeleceu. Uma finalidade que Deus mesmo, em seu propósito, determinou. Não significa necessariamente que vai haver uma destruição em massa. Tudo indica, portanto, que Pedro não está pensando aqui no fim do mundo no sentido de aniquilação. O mundo será aniquilado, mas sim no propósito que o próprio Deus estabeleceu, que é a restauração e a renovação, ou seja, novos céus e nova terra redimidos. Isso se dará com a segunda volta do Senhor Jesus. O fim do mundo aqui gera, portanto, o fim das coisas aqui, que Pedro fala, o fim está próximo, aponta, portanto, para
que a igreja pudesse ter essa expectativa do retorno do Senhor Jesus para remir por completo a criação. Nos lembremos que Paulo fala do gemido da criação, que a criação geme aguardando a redenção. É provável que Pedro esteja falando muito mais nesse sentido do propósito do que propriamente de uma aniquilação do mundo. Meus irmãos, e como nós, de fato, precisamos ter uma expectativa em relação à volta do Senhor Jesus. Ele prometeu que voltaria e nós devemos nutrir essa expectativa de sua volta em nossos corações. Estamos aqui, mas com os olhos fixos na eternidade, aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador. Isso tem um impacto muito forte na nossa maneira de viver a vida diária, na nossa maneira de encarar este mundo, na nossa maneira de nos relacionarmos com a presente era. E nós vamos ver, então, aqui, à luz desse texto, quais são as implicações dessa visão do fim na vida diária. As implicações da visão do fim na vida diária. Diante desta verdade da palavra do nosso Deus, nós vamos destacar 3 implicações. Primeira delas, que a igreja deve viver em constante vigilância. O versículo 7 diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O povo de Deus deve estar sempre preparado para a volta de Jesus. E a questão aqui é que se nós vivermos nessa expectativa da volta do Senhor, nós não seremos pegos de surpresa. É importante dizer isso, porque nós corremos o risco de não vivermos nessa expectativa do retorno do Senhor e nos envolvermos tanto com as coisas do mundo que nós chegamos ao ponto de nos esquecermos que o Senhor nos chamou para uma vida com Ele. Estamos aqui como peregrinos, é o que Pedro diz lá no início da sua carta. Ele escreve a uma igreja forasteira, um povo peregrino, cuja identidade se dá no relacionamento com Deus, com os olhos voltados para as promessas do Senhor, de uma vida de comunhão na eternidade com o nosso Deus. O que Pedro aqui está dizendo é que o fim de todas as coisas, pelo fato disso estar próximo, a igreja do Senhor deve viver, portanto, nessa expectativa da volta do Senhor Jesus. Eu entendo que Pedro aqui está reforçando essa ideia do retorno do Senhor Jesus Cristo. E que o alvo de todas as coisas que Deus estabeleceu se dará na volta do Senhor Jesus para encontrar-se com a sua igreja, buscar a sua igreja, para então nós passarmos a viver com o nosso Senhor. Por outro lado, meus irmãos, nós devemos nos observar que Pedro aqui diz para que a igreja seja criteriosa e sóbria. Isso significa discernimento, para que o povo de Deus não se deixe levar pelas emoções ou paixões, mantendo assim uma perspectiva apropriada a respeito da vida. Nós precisamos ter equilíbrio entre essa nossa expectativa do retorno do Senhor e a maneira como nós vivemos neste mundo. Isso é importante para que a pessoa não pense que viver na expectativa do Senhor Jesus, para que o cristão não pense que viver nessa expectativa, nesse desejo de que o Senhor retorne, implique para ele numa alienação desta vida. E tem gente que é tentada a viver assim. O Senhor vai voltar, então eu tenho que viver exclusivamente pensando no retorno do Senhor Jesus e é negligente, descuidado com a vida presente. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que, de fato, nós precisamos ter
essa expectativa. Precisamos ter a nossa vida, de fato, vivida na presença do Senhor, com esse anseio, esse desejo no coração de que o Senhor volte, mas até que Ele volte, nós precisamos ser criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O que Pedro está querendo dizer aqui é que a igreja deve viver vigilante, mas também deve viver de forma equilibrada. Meus irmãos, precisamos deste ponto de equilíbrio para que a nossa vida cristã seja uma vida de fato orientada por aquilo que a palavra do nosso Deus diz. Ao mesmo tempo em que nós não deixamos as coisas deste mundo sufocar a nossa fé, tomar conta do nosso coração e nos alienar de Deus, nós também pedimos ao Senhor sabedoria e equilíbrio para vivermos de maneira equilibrada, com sobriedade, sem sermos embriagados por uma possível idolatria que venha a tomar conta do nosso coração e que nos faça viver de forma alienada da vida. Não é esse tipo de fanatismo que nós devemos cultivar na nossa vida. Ter essa expectativa, sim, em relação à eternidade, mas enquanto aqui estivermos, vivermos vigilantes. E veja que Pedro encerra o versículo dizendo: a bem das vossas orações. A vigilância é uma atividade que deve ser constantemente cultivada na vida do cristão pela oração. A oração nos ajuda a manter um coração sensível em relação às coisas de Deus. A oração nos ajuda a manter essa expectativa do retorno do Senhor Jesus. A oração nos ajuda a manter o foco nas coisas de Deus. A oração sensibiliza o nosso coração para a eternidade, sem que o nosso coração fique de fato sufocado pelas coisas da presente vida. Esse é um exercício espiritual que nos mantém sempre em alerta. A questão, meus irmãos, é que nós nos exercitamos pouco na vida de oração. E por causa da nossa falta de oração, nós nem sempre conseguimos ser diligentes com a nossa vida cristã. Porque nós oramos pouco, nós nos tornamos, às vezes, displicentes em relação às coisas de Deus. E este momento que nós vivemos é um momento que nos sensibiliza também para o cultivo da oração. Quantas pessoas passaram a buscar mais a presença de Deus neste momento de pandemia, em que o temor toma conta do coração de muitas pessoas e o povo de Deus foi mais sensibilizado para a oração. É bem verdade que a oração precisa ser um hábito diário nosso, precisa ser uma característica da nossa vida cristã, mas nós agora temos aí diante de nós uma situação que nos faz orar mais e nos faz buscar a presença de Deus. Assim, nós nos tornamos mais vigilantes em relação à volta do nosso Senhor. Vivamos, irmãos, portanto, uma vida vigilante, nutrindo em nosso coração essa expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. A segunda implicação que essa visão do fim tem na nossa vida diária é que nós devemos demonstrar a intensidade do nosso amor no trato uns para com os outros. A igreja deve demonstrar a intensidade do seu amor nessa relação, no trato de um irmão para com o outro. O versículo 8 diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Há uma ênfase neste versículo quanto à questão do amor. A expressão com a qual Paulo inicia esse versículo diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso.
intenso. E Pedro, meus irmãos, aqui dá a razão porque nós devemos amar uns aos outros e demonstrar isso. É importante destacar isso. O amor, ele é um sentimento, sim, mas ele é muito mais do que um sentimento. Ele é ação, ele é atitude. Atitude essa que deve ser demonstrada. Por isso, João diz, não amemos apenas de palavras, mas amemos de fato. E Pedro diz aqui que este amor deve ser um amor intenso, demonstrado na relação entre irmãos. Olha que coisa interessante. Pedro dá, portanto, a razão de nós amarmos uns aos outros e demonstrarmos esse amor no nosso relacionamento. Ele diz, porque o amor cobre multidão de pecados. Essa é a razão pela qual nós devemos demonstrar amor uns para com os outros. O amor cobre multidão de pecados. A expressão cobrir aqui, ela é muito importante. Se você se lembra, quando Adão e Eva ficaram nus com vergonha do pecado que cometeram em desobediência a Deus, você deve lembrar também que o Senhor, num ato gracioso, misericordioso e redentivo, cobriu a nudez deles com peles de animal. Mais à frente, quando se oferecia o sacrifício de expiação pelo pecado do povo, o sangue do animal era derramado sobre o altar para cobrir os pecados do povo. Olha que coisa interessante. A expressão que Pedro usa aqui não é utilizada nesse sentido expiatório, de expiar o pecado do outro, mas de cobrir. A ideia é a ideia de que Deus agiu com graça e misericórdia em favor de pecadores. E nós, de maneira semelhante, devemos também agir assim. Obviamente, meus irmãos, que nós devemos tratar de pecados que são sérios, mas a ideia de Pedro aqui é que nós não vivamos a criticar uns aos outros pelas pequenas falhas que cada um comete. É nesse sentido que Pedro, então, está usando a expressão cobrir aqui. Um amor intenso é um amor que cobre falhas. É um amor que releva os erros uns dos outros. Meus queridos, se nós ficarmos criticando uns aos outros pelas falhas que nós cometemos, vai ficar difícil nós nos relacionarmos. O teólogo que eu citei, vou citar novamente, eu tenho utilizado muito ele nessas exposições de Pedro, que é o Sproul, ele diz que perguntaram para ele, certa ocasião, seus alunos, perguntou para ele por que ele não servia como pastor e pregador numa igreja. Por que ele ficava apenas como professor? Ele disse, ironicamente, é claro, porque eu não sou pastor, porque o pastor é muito criticado por todo mundo. E ele disse, eu prefiro ser o professor, porque o professor é que critica os outros. Mas, à frente, ele disse, na verdade, todos nós somos passíveis de críticas. Todos nós, em determinado momento, sofremos as críticas uns dos outros. Sabe por quê? Porque nós falhamos uns com os outros. E o que Pedro está nos ensinando aqui, meus irmãos, é demonstrar o amor nesse trato uns para com os outros, perdoando pequenas falhas, pequenos erros, pequenos deslizes. Porque senão será impossível nós mantermos comunhão uns com os outros. Uma família que vive em acusação, uma família que vive o esposo o tempo todo criticando a esposa o tempo todo criticando o esposo, ou o cônjuge criticando o tempo todo os filhos. Meus irmãos, a relação é desgastada e chega ao ponto de haver separação, chega ao ponto de ruir um relacionamento que deve ser um relacionamento duradouro, harmônico. E, portanto, nós precisamos aprender a cultivar o perdão entre nós. E Pedro nos diz que quando nós vivemos nessa expectativa da volta do Senhor Jesus, nós devemos demonstrar essa compaixão.
A expressão, eu não me lembro qual foi a expressão que nosso irmão Oséias usou hoje pela manhã, mas fala de clemência, de uma atitude clemente, de uma atitude misericordiosa em relação ao próximo. Nós temos visto nesse momento de pandemia as pessoas exercitando a generosidade, mas na vida da igreja não é apenas agora, nesse momento crítico. Essas ações devem fazer parte da vida da igreja o tempo todo. Nós precisamos aprender a perdoar uns aos outros. E é o que Pedro está nos ensinando aqui, porque o amor releva erros pequenos e falhas do nosso próximo. Senão, meus irmãos, será impossível nós mantermos comunhão uns com os outros. Nunca nós devemos ficar levantando as falhas, os erros dos nossos irmãos e vivermos o tempo todo criticando as pessoas. Isso me fez lembrar também da história de um irmão. Todas as vezes que o pastor terminava de pregar, o irmão se dirigia ao pastor e dizia: pastor, seu sermão foi bom. Que pena que o irmão que precisava ouvir esse sermão não veio. Domingo após domingo ele fazia isso, até que um dia teve uma grande chuva antes do culto e ele chegou na igreja, e o pastor chegou e ficou apenas os dois no culto. E o pastor então resolveu pregar o sermão naquela expectativa de que o sermão servisse para a vida daquele irmão. E quando o pastor terminou de pregar o sermão, o irmão se dirigiu até o pastor e disse: pastor, seu sermão foi muito bom, que pena que a igreja não veio. A mensagem era sempre para a igreja, nunca era para ele. Ele nunca se encaixava, estava sempre criticando, sempre apontando a falha dos outros, achando que sempre os outros precisavam de mudança e precisavam de ouvir aquela mensagem. Ele nunca se encaixava na mensagem, a mensagem nunca era para ele. Aqui Pedro nos diz que nós precisamos aprender a demonstrar amor numa maneira intensa, porque o amor cobre multidão de pecados, multidão de erros e multidão de falhas. Se nós ficarmos na igreja procurando pecado na vida das pessoas, meus irmãos, nós vamos achar, porque todos nós somos pecadores. E graças a Deus que Ele foi muito gracioso e misericordioso para conosco e nos perdoou. E Ele nos ensina, portanto, a perdoar uns aos outros. Pedro também fala que nós devemos demonstrar amor no exercício da hospitalidade sem murmuração, perdoando as pequenas falhas, mas também exercendo a hospitalidade sem murmuração. Ele mostra isso no versículo de número 9, dizendo que nós precisamos ser hospitaleiros sem murmurar, sem reclamar. Precisamos entender que a hospitalidade também é um exercício que demonstra amor. Precisamos cultivar isso, precisamos receber, recepcionar as pessoas, exercitar esse tipo de generosidade. Muita gente reclama de Brasília. Eu morei fora, em outros estados, e o pessoal fala assim que Brasília é um lugar de pessoas frias, de pessoas que ignoram umas às outras, que o vizinho não conhece o outro, não recebe. De fato, meus irmãos, há essa característica aqui. E nós, como igreja do Senhor, precisamos entender que esse exercício da generosidade deve ser realizado por nós. É bem verdade que todos nós já recebemos em nossas casas pessoas um pouco folgadas, né? Pessoas que querem passar o tempo todo ali na casa, mas nós precisamos exercitar, sim, a generosidade. É um princípio bíblico e Pedro nos ensina que esta também é uma maneira de nós demonstrarmos amor. Além disso, Pedro nos diz também que nós devemos demonstrar amor no serviço uns para com os outros. O verso 10 diz assim: servindo uns aos outros conforme a capacitação que recebeu do Espírito Santo. Cada crente é capacitado pelo Espírito Santo para o serviço na obra do Senhor. E Pedro está falando de uma relação mútua aqui, de serviço.
O amor é demonstrado nesse perdoar as falhas uns dos outros, é demonstrado também no exercício da hospitalidade, mas é demonstrado também quando nós usamos a capacidade que Deus nos deu, a habilidade que Deus nos deu, para servirmos uns aos outros. Todos nós fomos capacitados por Deus em alguma área de nossas vidas e nós devemos usar isso nessa nossa relação como povo de Deus para servir uns aos outros como uma demonstração de amor. E que ninguém fale que o Espírito Santo não o capacitou. Essa é uma capacitação dada a todo cristão. Todo cristão foi capacitado pelo Senhor para demonstrar serviço em alguma área. Eu me lembro de uma ocasião, meus irmãos, em que uma irmã que não sabia cantar direito, mas fazia parte do coral, e ela queria participar de uma cantata na qual o coral foi convidado para realizar. E como era numa igreja grande, numa igreja suntuosa, o dirigente do coral solicitou à irmã que não fosse, porque ela, afinal de contas, não tinha o dom da música. E ela falou assim, não, mas eu quero ir, eu preciso ir, eu quero estar lá com vocês, eu faço parte do coral. Irmã, mas a senhora não tem o dom da música. Ela disse, não importa, eu quero ir lá orar por vocês enquanto vocês estiverem cantando. Porque foi assim que o Senhor me chamou para orar em favor do seu povo. Então, enquanto vocês estiverem cantando, eu vou orar em favor de vocês. Nem todos na igreja vão cantar, mas nós podemos orar por aqueles que cantam. Nem todos na igreja vão pregar, mas nós podemos orar por aqueles que pregam. Nem todos na igreja serão diáconos ou presbíteros, enfim, cada um terá uma função e nós precisamos utilizar essa função que Deus nos deu, essa vocação com a qual o Senhor nos chamou para servirmos na obra do nosso Deus. Você tem alguma habilidade dada pelo Espírito Santo que você pode usar em favor da obra do Senhor. Não seja negligente com a habilidade que Deus te deu. Fica aqui uma exortação para, quando nós retornarmos, você procurar alguma coisa na obra do Senhor que você pode fazer. Há espaço para todo mundo trabalhar. Mas essa expectativa do fim tem uma terceira implicação na nossa vida diária. E, pensando nisso, a igreja deve empenhar-se na promoção da glória de Deus. A expectativa do fim deve fazer com que o povo do Senhor empenhe-se na promoção da glória do nosso Deus. O versículo 11 diz, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Há quem diga que aqui a carta poderia ser finalizada, porque ela termina com uma nota de louvor, com uma nota de engrandecimento, de exaltação do Senhor Jesus. E o que Pedro está motivando a igreja aqui a fazer é a empenhar-se na busca pela glória de Deus, para que a igreja vivesse nessa expectativa do fim, empenhada na busca da glória do Senhor. Como que a igreja pode fazer isso? Falando de acordo com a palavra de Deus e servindo no poder do Senhor. É interessante como as pessoas elas se empenham nos seus empreendimentos, como elas se dedicam naquilo que elas colocam o coração, como elas se dedicam com aquilo que elas passam a sonhar e buscam ali de todas as formas, de todas as maneiras, o desenvolvimento do seu empreendimento, porque ali está o seu
coração. Da mesma maneira, Pedro aqui está motivando o povo de Deus a empenhar-se, a dedicar-se na busca pela glória do Senhor. E como é que nós podemos fazer isso? O texto aqui nos diz, falando de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, falando de acordo com a palavra de Deus. Pedro ensina aqui a igreja a falar a verdade de Deus. Meus irmãos, nem sempre nós agradaremos as pessoas, porque nós vamos falar de acordo com os oráculos de Deus. Precisamos falar a verdade, precisamos levar a mensagem do Evangelho conforme ela é, a palavra do nosso Senhor. E aqui Pedro, então, está motivando, incentivando a igreja a falar a palavra do nosso Deus. Sabe que uma das maneiras que nós temos de desenvolver o trabalho que o Senhor nos chamou para realizarmos aqui, meus irmãos, é proclamando a palavra do nosso Deus, é falando a verdade a outras pessoas e nos empenharmos no serviço, na força que Deus supre. É bem verdade que quando nós trabalhamos, muitas vezes nós chegamos em casa cansado e tem alguma coisa na igreja para fazer e você fala, meu Deus do céu, estou tão cansado, mas tenho que ir lá. E aí você pede forças a Deus e vem e faz, e Deus supre todas as suas carências e necessidades, até mesmo físicas, dando a cada um de nós condições de realizarmos a obra dele, porque ele supre as nossas forças de acordo com o seu poder. Franz Schaeffer, num livro que ele tem chamado Verdadeira Espiritualidade, ele diz que não é porque o Espírito Santo está trabalhando que a obra de Deus será fácil. Ele diz, enquanto o Espírito Santo de Deus trabalha, um homem de Deus sua a camisa. Nós precisamos nos empenhar no serviço, sabendo que o serviço do Senhor requer de nós sacrifício, requer de nós empenho, requer de nós esforço, dedicação, abnegação. Mas nós precisamos saber que enquanto nós trabalhamos, Deus supre as nossas forças, Deus supre as nossas necessidades. De fato, é o Senhor quem nos capacita. De fato, todas as habilidades que temos e toda a força que empreendemos no nosso serviço cotidiano é porque Deus nos capacitou. O fôlego de vida foi dado por Deus, a habilidade foi dada por Deus, a capacidade foi dada por Deus. E aqui Pedro diz que nós devemos nos empenhar para buscar a glória do nosso Senhor, para promover a glória do nosso Senhor. Quando nós falamos a verdade, quando nós nos dedicamos àquilo que Deus nos chamou para fazer, nós buscamos a glória de Deus. Seja no seu trabalho, seja no cuidado do seu filho, no trato com a sua esposa, na relação com o vizinho, na relação com a comunidade, quando nós nos empenhamos em falar a verdade, quando nós nos empenhamos em fazer as coisas de acordo com a força que Deus supre em nós, nós buscamos a glória de Deus. Até mesmo, meu irmão, o encanador, quando ele vem fazer um serviço, e por ser ele um cristão, ele procura fazer da melhor maneira possível, ele está promovendo a glória de Deus. Seja num fio que a pessoa vai colocar lá dentro da casa, se ele faz aquilo com zelo e dedicação, porque ele é um servo do Senhor, ele está buscando a glória do nosso Deus. E como nós, como igreja, como povo de Deus, precisamos nos empenhar em promover a glória do nosso Senhor. Que o nosso querido Deus nos ajude a viver na expectativa do fim, mas com essas demonstrações da nossa vida diária, de vivermos na expectativa da volta do Senhor, sendo criteriosos, vigilantes, orando, buscando a presença de Deus, tendo uma vida equilibrada. Não é errado se relacionar e desfrutar de coisas que o próprio Deus nos concedeu aqui neste mundo. Contudo, não precisamos e não podemos colocar o coração nessas coisas. Que nós possamos viver também demonstrando o amor verdadeiro, esse intenso amor que perdoa, que releva,
esse amor que não é dado à crítica áspera e ácida, que condena o outro, que afasta o outro, que sejamos misericordiosos, compassivos e que possamos perdoar uns aos outros, que possamos demonstrar o amor nesse exercício da hospitalidade, que esse amor também seja demonstrado na forma como nós servimos uns aos outros e que o Senhor também nos ajude a nos empenharmos cada vez mais na promoção da glória do seu santo nome. Que Ele possa nos capacitar para tudo isso. Essa é a finalidade para a qual o Senhor nos chamou a viver neste mundo, para a glória do seu nome. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Vamos orar, vamos à bênção também e dar alguns avisos aos irmãos.